Olá, professores! Olá, professoras! Tudo bem com vocês? Bom, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, gente, nós vamos discutir um tema muito importante. Aliás, um tema muito importante e extremamente atual. Hoje nós vamos discutir sobre o racismo estrutural. É claro que nós iremos discutir o racismo estrutural com base na obra do professor Silvio de Almeida. Tudo bem? Beleza? Então já separa o caderno, já separa a caneta, já separa... Enfim, já se organiza num espaço confortável para a gente começar a estudar. Tudo bem? Mas antes de a gente começar a estudar, antes de nós começarmos a discutir este tema tão importante, eu gostaria de lembrar para vocês que estão se preparando para concursos públicos na área da educação, principalmente para o para o processo seletivo para a contratação de professores e professoras da Rede Estadual de São Paulo, o curso Como se preparar para concursos educacionais. O curso é esse mesmo. E você vai ter acesso a ele clicando aqui, no link do comentário fixado. Clica lá, você vai ter videoaulas, você vai ter exercícios, você vai ter resumos, enfim. Você tem um material que vai te dar um conforto, não só apenas para este concurso, mas sim para todos os outros concursos da área da educação que, porventura, vêm ser publicados aí no Brasil. Tudo bem? Então, só clicar aqui no link do comentário fixado, tá bom? Bom, vamos que vamos discutir aqui então este assunto. Então, já se organiza bonitinho aí e a gente vai com tudo, tá bom? Aumentar um pouquinho aqui, né? Aí, acho que agora ficou melhor? Aumentar um pouquinho. Aí, vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos discutir, na verdade nós vamos fazer uma análise, uma síntese aqui do livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Luiz de Almeida. Aliás, gente, a leitura deste livro, Racismo Estrutural, ele é uma leitura essencial. Ela é uma leitura fundamental para todos nós, enquanto indivíduo, entender como o racismo se manifesta, como o racismo se perpetua em nossa sociedade, tá bom? E antes de mais nada, o livro Racismo Estrutural, ele faz parte de uma coleção que foi publicada ali em 2017 e 2018, que chama Feminismos Plurais. Pois é, ele faz parte dessa coleção, que inclusive essa coleção Feminismos Plurais, ela busca desconstruir noções históricas que acabaram contribuindo, e a gente sabe muito bem, contribuindo para a construção dessas hierarquias raciais que nós temos aqui no Brasil, tá, gente? E acho que é importante também colocar que Silvio de Almeida, ele é ministro hoje, né? Mas ele é professor. Ele é pós-doutor em Direito pela USP. Tudo bem? Acho que isso é muito importante colocar. A gente está falando de uma pessoa academicamente muito capaz de discutir esse assunto, tá bom? E esse livro, Racismo Estrutural, ele faz parte, então, deste pacote que eu disse aqui para vocês, tá bom? É legal pensar que o livro Racismo Estrutural, ele vai articular a temática do racismo com, digamos, elementos fundamentais da nossa estrutura social. Por isso que isso acaba sendo muito importante. Tanto que toda a coleção dos feminismos plurais sempre articula essas discussões acerca do racismo. Nós temos nessa coleção obras bastante relevantes. Então a gente tem a obra O que é Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro. A gente tem uma obra que é O que é Interseccionalidade, da Carla Cottirini. Nós temos também O que é Racismo Recreativo, de Adilson Moreira, enfim. E a gente também tem esse eu até
vou ler aqui na minha colinha. Esse eu não li ainda, mas já está na minha lista de próximas leituras, que é O que é Encarceramento de Massa, da Juliana Borges. Beleza? Vamos lá então. Bom, discutido toda a panorâmica da onde está e onde se coloca o livro Racismo Estrutural, vamos fazer uma análise aqui do livro. Bom, gente, já no início da obra, no início do livro, o professor Silvio, ele destaca que compreender a sociedade contemporânea exige nós, enquanto indivíduos, compreendermos as concepções de raça e racismo. Beleza? Então, ele já começa trazendo essa discussão de raça e racismo, que são fundamentadas pela teoria social. Bom, o que seria isso, gente? Toma uma nota, acho que é muito importante. Silvio de Almeida, ele explica que a noção de raça, ela é uma construção social. E essa construção social, ela ganhou muita força na modernidade. E por que ganhou força na modernidade? Porque foi exatamente o momento em que houve massivos avanços científicos. E esses avanços científicos, eles, querendo ou não, começaram a categorizar e classificar os seres humanos. Pois é. E esses avanços científicos que categorizavam os seres humanos, se utilizava basicamente para argumentar essa hierarquia, características físicas, características geográficas, enfim. Dentro dessa discussão, é muito louco pensar que tanto a biologia quanto a física, continuam sendo duas ciências predominantes na época, essas duas ciências, elas contribuíram demais para essa categorização. Por que isso? Tanto a ciência, tanto a biologia quanto a física, elas durante essa modernidade, elas propunham que as diferenças entre grupos humanos, eles não eram resultado de estruturas sociais que discriminavam, que excluíam, que segregavam, não. Mas era resultado de fatores naturais e é tão louco pensar que, além de serem fatores naturais, elas colocavam que também eram inalteráveis. Gente, essa ideia de raça, por essa lógica científica, ela foi muito utilizada durante muito tempo para justificar a hierarquização entre diferentes povos. Tudo bem? Vai entendendo aí, gente. Olha como é muito louco. E a partir do momento que eles utilizavam a ciência para justificar isso, então eles diziam que alguns povos têm capacidades intelectuais, têm capacidades morais, têm capacidades psicológicas diferentes de outros grupos. Isso foi algo tão perverso que essas classificações pseudocientíficas, e é assim que a gente tem que colocar, elas acabaram servindo de base, né, para, por exemplo, legitimar o que a gente assiste hoje, né, para legitimar desigualdades sociais, para legitimar políticas, para legitimar diferentes aspectos econômicos, enfim. Então essa pseudociência reforçou e justificou a dominação de alguns grupos sobre outros grupos. Você consegue entender? Tanto que a gente pode fazer um recorte aqui com o finalzinho do século XIX, sobretudo com o neocolonialismo. Beleza? Essas, digamos, concepções raciais, embora totalmente desprovidas de fundamento científico real, sabe, de método, né? Então era algo só para justificar o avanço imperial. Essas pseudociências, elas foram amplamente, do século XIX para cá, amplamente, século XVIII para cá,
amplamente aceitas, amplamente disseminadas, moldando, como elas foram amplamente aceitas, amplamente disseminadas, elas moldaram as práticas sociais ao longo dos séculos. Consegue perceber isso? É bem uma estrutura eugenista. Essa crença de que certas raças eram intrinsecamente superiores a outras acabou permitindo a perpetuação de sistemas, e a gente sabe, perpetuou sistemas de opressão, perpetuou sistemas de exclusão. Eu falei muito do final do século XIX, mas, gente, a gente volta na história. Então, todos esses sistemas, desde o colonialismo, a própria escravidão, a própria formação a partir da invasão dos portugueses aqui no Brasil. Tanto que, conforme você vai fazendo leitura, o professor Silvio, ele também mostra que, mesmo depois da comprovação científica de que a raça ela não é uma categoria biologicamente válida, ou seja, se contrapõe a esses discursos excludentes, mesmo depois de se comprovar cientificamente, essas ideias, elas continuam a influenciar as estruturas sociais, as estruturas culturais, as estruturas políticas. E a gente começa a perceber que o racismo, portanto, dentro dessa ótica, ele não é apenas um resquício do passado. Aí acho que é interessante você tomar nota. Mas, sobretudo, ele é uma prática contínua que vai se adaptando ao longo do tempo e vai se manifestando de diferentes formas na sociedade. Na sociedade contemporânea. Então, vocês conseguem perceber isso? Essa compreensão, enfim, a compreensão dessa construção histórica e dos seus próprios impactos, tudo isso acaba sendo crucial para a gente desconstruir essas hierarquias. Então, quando você compreende que o racismo ele é algo construído para se manter uma hierarquia, você consegue perceber o quanto esse problema ele é estrutural. Beleza? E quando você consegue desconstruir isso, você começa a levar à promoção de uma sociedade que seja mais justa, de uma sociedade que seja mais equitativa. Mas aí a gente tem que pensar num outro ponto também. Embora a ciência moderna tenha comprovado a inexistência de raças humanas, a palavra raça, aliás, a categoria raça, ela ainda é muito utilizada politicamente para justificar algumas desigualdades. Tanto que o professor Silvio ele vai conceituar racismo, e eu acho que isso é importante, a partir da discriminação racial. Beleza? Então acho que isso é importante para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. E o que é isso, a discriminação racial? Isso ocorre devido às relações de poder entre grupos raciais. Beleza? Ou seja, o racismo, então, ele se manifesta de forma estruturada. Ele se manifesta de forma estruturada, difundindo privilégios, difundindo desigualdades, desigualdades nos espaços econômicos, políticos, sociais, culturais, institucionais, enfim. Tanto que Silvio de Almeida ele vai classificar, dentro dessa lógica, o racismo em 3 categorias. Então ele vai categorizar numa lógica no racismo individual,
institucional e estrutural, que é o cerne desta obra. Mas vamos lá entender um pouquinho. O racismo individual, ele é visto como uma patologia que é atribuído a certas pessoas. Beleza? Acho que o próprio nome já leva à construção da reflexão. Já o racismo institucional, ele é considerado uma espécie de avanço nos estudos das relações raciais. Tá bom? Por quê? O racismo institucional, ele vai expandir a ideia de racismo para além do comportamento individual. Tudo bem? Pensando na lógica do racismo individual. Ele vai analisar os efeitos causados por instituições que acabam privilegiando determinados grupos raciais. Beleza? Então acho que isso a gente já começa a entender. E aí a gente deve estar pensando, acho que fica mais fácil. Almeida, ele vai trazer o seguinte, que as instituições, segundo o professor, elas acabam estabelecendo normas e padrões que vão conduzir a prática do sujeito. Então, o espaço que você está te molda com algumas estruturas raciais, entendeu? Vai, por exemplo, conformar o comportamento, a preferência de diferentes grupos sociais. Essas normas, elas são resultado, na verdade, elas derivam das próprias relações de poder e conflitos entre os diferentes grupos. Repara, naturalizando, por exemplo, a hegemonia de determinados grupos. Então, sabe aquele discurso? Sempre foi assim e sempre vai ser? Beleza? Então a gente começa a observar isso. Você pega aqui, sei lá, o racismo institucional. A gente percebe muito isso, principalmente em espaços de poder. Espaços de poder, como o judiciário, como o legislativo, em empresas, tá bom? Sabe aquela ideia? Sempre foi assim, enfim. Onde você pode ver que dentro desses espaços de poder, os homens brancos, eles acabam dominando o cenário. Dificultando, por exemplo, o acesso de negros, dificultando o acesso de mulheres a esses lugares. Tudo bem? A gente tem isso muito presente no cotidiano do Brasil. E aí é claro que o professor Silvio de Almeida vai abordar o racismo estrutural, que, como eu disse para vocês, é a base da obra dele. O racismo estrutural, ele está intrinsecamente ligado ao racismo institucional. É muito difícil você separar um do outro. Por quê? O racismo estrutural, tal como o institucional, ele se baseia numa ordem social estabelecida. Beleza? Vamos lá. Ou seja, o racismo estrutural, ele é um processo social, ele é um processo histórico, ele é um processo político que vai discriminar sistematicamente, portanto, tem uma sequência, então ele vai discriminar sistematicamente pessoas ou grupos. E aí vocês já sabem quais os grupos eu estou falando. Para nós, enquanto sociedade, combater esse racismo, na verdade a gente tem que combater todos, mas para combater em especial esse racismo, é necessário, então, adotar práticas antirracistas. Beleza? Então, acho que aí tem uma construção. E para além de adotar essas práticas antirracistas, é necessário também criar políticas
internas nas instituições. Tudo bem? Ou seja, para você combater o racismo, você tem que partir das relações de poder para baixo também. Inclusive, o autor, ele também discute como o racismo ele acaba sendo naturalizado através da constituição de subjetividades, onde essas subjetividades acabam criando princípios verdadeiros para justificar desigualdades sociais. Por exemplo, a gente vê isso nos meios de comunicação, a gente vê isso na indústria cultural, a gente vê isso nas instituições educacionais, enfim. Todos esses elementos que permeiam a sociedade reforçam, não às vezes de maneira escancarada, mas ali nas entrelinhas, ideias racistas. O professor Silvio, ele argumenta, inclusive, que o racismo ele opera ideologicamente. Como assim ele opera ideologicamente? O racismo ele representa uma realidade que é construída e não a verdadeira realidade. Ou seja, conta a história aquele que massacrou, conta a história aquele que matou, conta a história aquele que invadiu. Entende? E os que foram invadidos, os que foram massacrados, não tiveram direito em contar a sua história. Você pega a ciência. A ciência, historicamente, ela também contribuiu para essa ideologia racista. É só você observar, gente, faculdades de medicina, escolas de direito, por exemplo, tá? Instituições que criam, e aí você começa a observar que criam um sistema de ideias que são baseadas na raça. Mesmo ali, não de maneira muito clara, mas na estrutura da formação social desses elementos. Mesmo sem fundamentos científicos, que já foi contestado, essas ideias ainda elas continuam persistindo, digamos, de forma muito mais sutil. Beleza? Dentro da obra, o autor ele ainda traz outro tema muito importante, porque ele vai discutir a meritocracia. Vai discutir a meritocracia como um fator que perpetua as desigualdades sociais. Beleza? Vamos fazer aqui o ensaio, acho que é bom você anotar. A meritocracia, gente, ela frequentemente ela é promovida como um sistema justo. Principalmente para quem não sofre com isso, não é? Quem sofre com o racismo estrutural. O que essa galera que diz que a meritocracia é um sistema justo vai defender? Ela vai defender que o sucesso ele é alcançado através do esforço e do mérito individual. Tem um problemaço aí num país tão desigual como o nosso, né? E Almeida ele traz isso. Por quê? Ele vai argumentar que essa visão da meritocracia ela é uma visão extremamente limitada. E ela falha quando ela ignora as desigualdades raciais estruturais que afetam as oportunidades de diferentes grupos raciais. O que seria isso? Ele vai destacar que a história da exclusão social, que é a história da exclusão econômica, e aí você pega todo o contexto de formação histórico do Brasil para com as pessoas negras, essa estrutura de exclusão, ela criou uma base extremamente desigual para a própria competição. É só você olhar, gente,
a formação da história. Você pega a escravidão, você pega a segregação racial, você pega a discriminação persistente. Todos esses elementos acabaram colocando os negros em uma posição extremamente desvantajosa. Numa posição de desvantagem em relação aos brancos. Não é uma corrida justa. Os brancos, eles, numa corrida de 100 metros, eles já estão a 90 metros, faltando só 10 para chegar à vitória. Os negros estão partindo do zero. Isso é óbvio, gente. Onde isso é apenas o esforço individual. Além disso, gente, se a gente pegar a estrutura do nosso país, os recursos necessários para você competir de forma igualitária, ou seja, todo mundo com os mesmos recursos, como uma educação de qualidade para todo mundo, como redes de contato para todo mundo, como acesso a capital financeiro para todo mundo, nós sabemos que não são distribuídos de maneira justa. Muito pelo contrário. Eles são distribuídos de forma desigual e são ferramentas. É só a gente pegar, por exemplo, instrumentos. Eu falei nem lembro. A gente pegar, por exemplo, instrumentos institucionais. Como o concurso público, como o vestibular, enfim. São elementos que eles, frequentemente, eles são apresentados para a sociedade como formas neutras e objetivas de seleção. Não, a gente vai dar a mesma prova para todo mundo. É só estudar e todo mundo consegue passar. Você repara como o racismo ele é sutil? Porque esses elementos, gente, eles vão refletir e reforçar essas desigualdades. Tem uma coisa muito importante, gente. A meritocracia, dentro dessa estrutura tão perversa que nós temos, ela desconsidera os contextos, os diferentes contextos de onde cada indivíduo parte. Beleza? Porque ela vai focar apenas no resultado final. E como ela foca apenas no resultado final, ela acaba ignorando essas barreiras adicionais que certos grupos acabam enfrentando. Consegue perceber o quanto a meritocracia ela não é tão simples assim? É só você falar, vai. É só você ter o esforço individual e pronto. E aí, com esse discurso da meritocracia, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo. Isso acaba levando, né? Pode levar à injustiça, percepção de que pessoas negras são menos merecedoras de sucesso. Quando, na verdade, essas pessoas enfrentam desafios estruturais. Enfrentam desafios estruturais muito maiores do que qualquer outro grupo social. Consegue perceber? Tá tomando nota, gente? Espero que sim, hein? Para o professor Silvio, essa visão meritocrática, e acho que isso é uma das coisas mais perversas que tem, ela culpa o indivíduo pela sua situação, entendeu? E muitos indivíduos internalizam isso como verdade. Porque a visão meritocrática, ela ignora esses fatores estruturais. Ela ignora, por exemplo, a pobreza. Ela ignora, por exemplo, o desemprego entre pessoas negras, que acaba sendo muito mais elevado. Ela ignora esses elementos e acaba dizendo que essas pessoas só estão aí porque não houve esforço suficiente. Porque não houve habilidade suficiente. Ela não vai falar que essas pessoas estão nessa situação porque elas estão presentes num resultado de um sistema extremamente desigual. Percebe isso? Ao promover essa ideia de que todos e todas têm as mesmas chances de sucesso,
sabe? É só você trabalhar duro, é só você se esforçar bastante, é só você correr atrás. Com isso tudo, gente, a meritocracia ela acaba naturalizando as desigualdades. Porque se ela naturaliza as desigualdades, ela acaba ocultando essas desvantagens sistêmicas. E por ela ocultar essas desvantagens sistêmicas, ela perpetua a ideia de que a ordem social existente ela é justa. Nem hoje, nem ontem, nem amanhã a ordem social vai ser justa. E aí, para corrigir essas falhas, Silvio de Almeida, e aí é importante, vocês começam a entender, ele vai sugerir a necessidade de políticas de ação afirmativa com o objetivo de corrigir essas desigualdades históricas. A partir do momento que você coloca essas políticas afirmativas para corrigir essas desigualdades históricas e, ao mesmo tempo, revisar critérios de seleção em concurso, ao mesmo tempo revisar critérios de seleção em vestibulares, não é? Que é o que a gente fala muito das cotas. Isso são elementos que levam em consideração os diferentes contextos de formação estrutural do nosso país. São elementos que vai mostrar os diferentes desafios específicos que são enfrentados por diferentes grupos raciais. Conseguem perceber, gente? Por isso da necessidade de políticas afirmativas. Segundo ele, o professor Silvio de Almeida, uma verdadeira meritocracia, uma verdadeira, não essa pseudo-meritocracia que se vendem para nós, só pode ser alcançada quando todas as pessoas, eu vou até reforçar aqui, todas as pessoas tiverem acesso igual às oportunidades desde o início, desde o começo. O que, de fato, requer uma abordagem muito mais ativa de toda uma sociedade para corrigir essas desigualdades estruturais que são existentes aí, ó, na sua janela. Conseguem perceber isso? Ainda, continuando essa discussão, no livro, o professor Silvio de Almeida, ele também, acho que esse é um ponto também muito importante, ele também vai explorar a relação entre racismo, política e Estado. Ele argumenta que o Estado no modelo socioeconômico que a gente vive, que é o Estado capitalista, o Estado capitalista, ele conserva esta ordem de exclusão. Ele conserva essa ordem de exclusão, mas ao mesmo tempo preserva a discussão de liberdade e igualdade e ao mesmo tempo perpetua o racismo. Percebe? É meio louco, né? Vamos lá. O que seria isso? Eu vou pegar a ideia do Estado, a ideia de nação. A ideia de nação, segundo o autor, só para a gente entender um pouquinho, ela acaba sendo usada para legitimar a dominação de grupos específicos e, ao mesmo tempo, excluir aqueles que não se encaixam nestes padrões estabelecidos pela nação, estabelecido pelo Estado, nestes padrões estabelecidos pelo status quo. Tanto que a concepção do racismo como tecnologia de poder, ela acaba sendo fundamentada por Silvio de Almeida, eu acho que aí vai ficar mais fácil para vocês, em conceitos como o
e ele faz essa relação como o biopoder de Foucault e a necropolítica de Mbembe. Você pega, então, o biopoder e a necropolítica, eles acabam expressando a dominação e o controle sobre a vida dos indivíduos. Silvio de Almeida, ele também vai destacar, dentro da discussão dele, a relação entre direito e raça. Ele aponta que o direito ele pode combater o racismo, mas ao mesmo tempo ele faz parte de uma estrutura social racista. Estão percebendo as nuances dessa obra? Já na parte final do livro, o professor Silvio de Almeida ele vai discutir a relação entre raça e economia, onde ele acaba mostrando o quanto a própria desigualdade racial, o quanto a desigualdade racial ela se manifesta, por exemplo, no desemprego, o quanto ela se manifesta na diferença salarial e o quanto ela se manifesta na própria divisão do trabalho. E aí, caminhando para o final da obra, é claro, gente, que isso aqui é uma discussão, uma análise, uma percepção minha sobre a obra. Você tem que fazer a leitura dessa obra. E ao fim da obra, ele vai enfatizar que o racismo ele não é um resquício da escravidão. Isso é importante. O racismo não é um resquício da escravidão. Mas o racismo, sim, é um instrumento moderno, é um instrumento capitalista, é um instrumento de dominação. Isso é importantíssimo. E aí ele finaliza, né? Assim, ele diz que para você superar o racismo, é necessário considerar o racismo como um elemento estrutural dos processos de dominação. Reconhecer que o racismo é um instrumento de dominação. E a partir do momento que você reconhece que o racismo é um instrumento de dominação, você vai buscar modos alternativos de organização social que não seja racista, tal como a gente assiste hoje. Beleza? Professores e professoras, muito obrigado, tá, gente, por me acompanhar neste bate-papo, nesse super resumo da obra Racismo Estrutural, do professor Silvio Luiz de Almeida, mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham realizado anotações, espero que vocês tenham compreendido esses meus devaneios durante as discussões. E eu espero que este conteúdo aqui para você, de alguma maneira, possa lhe ajudar, possa lhe provocar reflexões extremamente importantes, tá bom? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de comentar, é muito importante, o comentário me ajuda demais. E ao mesmo tempo, clica no comentário fixado, que está aqui ó, no link, onde eu vou te direcionar para um curso que eu tenho, que é Como se preparar para concursos educacionais. Lembra, gente, que o segredo da aprovação num concurso público para professor não é começar a estudar assim que sair o edital, mas é sempre estar ali, ó, antenado, beleza? Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado e até a nossa próxima aula, ou melhor, o nosso próximo bate-papo. Valeu!